Oi, amigos e amigas, aqui é a Ana do Universo Quadrado e hoje estou aqui para ajudar vocês a montar frases em inglês. Antes da gente começar o vídeo, quero mostrar que tá um pouquinho diferente as coisas aí, porque estou gravando com a minha GoPro que eu comprei. E se você quer ficar ligado nas coisas que estou comprando aqui nos Estados Unidos, na minha nova vida da Califórnia, me segue lá no Instagram pra vocês não perderem tudo, beleza? Mas enfim, gente, desde que eu comecei a falar pra vocês que por 2 anos eu dei aula de inglês e que agora eu tô morando aqui na Califórnia, que eu aprendi inglês sozinha, eu recebo muita mensagem de pessoas que, tipo, precisam de uma ajuda a mais a estudar. E por isso todo dia eu tô dando dica aqui no canal e no meu Instagram. E uma dúvida que eu sempre recebi foi sobre como montar frases em inglês, né? Muitas pessoas falaram pra mim que elas têm dificuldade em montar frases, que ficam perdidas, mesmo que seja uma frase simples, a pessoa fica perdida. Então hoje eu montei um videozinho bem caseiro pra vocês, eu fazendo no papel mesmo, um negócio que eu ensinava pros meus alunos quando eles tinham dificuldades em montar algumas frases. Só que eu sei que montar frase é legal, só que em algum ponto a gente vai precisar praticar essas frases, né? E muita gente fica tipo, Ana, onde é que eu vou praticar essas frases? E por isso eu quero recomendar pra vocês a plataforma do Cambly, tá? Eu estou recomendando porque há muito tempo eu já cheguei a usar quando eu tava aprendendo inglês. E é uma plataforma bem legal porque você vai conseguir se conectar com professores nativos, né? E assim, você vai de acordo com o seu nível, você vai de acordo com o horário que você tem disponível, então é muito simples de usar. Inclusive, eu tô usando novamente a plataforma porque eu tô aproveitando já que eu estou aqui para fazer amizades. Então, assim, eu já estou fazendo várias aulas com vários professores diferentes aqui da Califórnia mesmo que eu escolhi para já tá podendo fazer uma amizade. Porque como eu não consigo sair, eu tô indo mesmo sendo amiga de professor. E assim, gente, como eu sou muito legal, eu consegui um código para vocês que vai dar direito a uma aula gratuita. Então, assim, o que você vai fazer? Você vai ver esse vídeo, vai ver como monta a frase, vai montar suas frases, vai encontrar um professor de acordo com o seu nível e vai lá estudar, beleza? Então assim, gente, aproveitem o código real para praticar, manda a vergonha embora, porque assim, a melhor forma de você aprender um idioma é falando. E nessa plataforma isso é bom porque você simplesmente vai estar falando, vai estar conversando e assim você vai conseguir se desenvolver melhor. E outra coisa importante é que as crianças também podem entrar nessa, tá? Então, com o código também você consegue pagar numa aula experimental apenas R$ 1. Então, assim, se você quer que seu filho estude inglês, que seu filho fale aí com um nativo, que treine, aproveita também. My name is Patricia. What is your name? My name is Anna. How are you? Hi, Anna. I am doing well. Thank you. That's nice. Where are you from? Actually, I'm from Brazil, but now I am living in California as an au pair. Oh, Yeah. nice. Yeah. Where are you in California? I am in Piedmont, do you know? It's really nice here. Nice place to be. Yeah. I am impressed. Like, the first time I came here was really different from the place that I live in Brazil, because here we have like a green part, a lot of trees, so it's really beautiful. Mas enfim, gente, como eu falei, eu montei este videozinho com frases básicas. Então assim, vamos supor que você já está num nível muito mais alto, mas ainda não está conseguindo montar frase. Começa do básico, né? Então assim, vocês vão ver que eu montei uma estrutura ali bem simples para você conseguir fazer pequenas frases. Mas assim, gente, você vai seguir isso que eu falei, vai fazer pequenas frases e aos poucos você vai aumentando elas. Você vai colocando mais um complemento, você vai colocando mais um verbo, mais um sujeito, tá? Então a base eu vou passar ali pra vocês e daí vocês vão conseguir sim montar frases. Então vamos lá. Ai, gente, eu fiz uma gambiarra aqui, espero que dê tudo certo, tá? Mas enfim, gente, vamos lá. Quando você for fazer uma frase em inglês a partir de agora, ou mesmo que você seja avançado e quer praticar fazer frases simples para você conseguir desenvolver, e aqui eu vou trabalhar, gente, só o simple present, que é aquele negócio que fala sobre um fato, sobre uma rotina, só para ficar simples, sabe? Para não precisar, tipo, ficar colocando regrinha de terceira pessoa e confundindo vocês. Então, primeiro, gente, você sempre tem que pensar que você vai começar com um sujeito. Quem é o sujeito da nossa frase, gente? É eu, é você, é eles, é elas, tá? Então, hoje vamos trabalhar aqui com I, que seria eu,
You, que seria você, and they, que seria eles ou elas. Então, assim, você sempre vai ter que começar com uma pessoa. Vai ser eu, vai ser você, vai ser eles, elas, não sei. Você sempre vai ter que começar a sua frase com um sujeito. Pegou o sujeito? A próxima coisa que você vai precisar é de um verbo. Quando eu digo um verbo, não quer dizer que vai ser só um verbo, tá, gente? Você pode trabalhar com 2 verbos na sua frase. Você pode trabalhar com um modal verb, que eu vou falar daqui a pouco, e um verbo. Mas, enfim, você vai precisar de algum verbo. No caso, vamos colocar aqui o verbo to drink. To drink, que é o verbo beber, né? Então, vamos colocar só drink aqui, o to a gente tira. Drink. Escolhemos nossos verbos e agora você vai precisar de um complemento. O que seria esse complemento? Ele vai dar um sentido aí a mais para nossa frase, né? Vai completar ela. Você poderia simplesmente falar I drink. I drink, eu bebo. Você poderia falar you drink. You drink, você bebe. They drink. They drink, eles bebem ou elas bebem. Até aí, tudo certo, você pode fazer uma frase assim, mas eu gosto dessa estrutura simplesmente para ela ficar mais completinha. Então, como é que funciona essa fórmula aqui de montar frase? É você sempre pensar primeiro em um sujeito, depois em um verbo e depois num complemento. O nosso complemento hoje vai ser wine, ok? Wine, que seria vinho. Então, I drink wine, eu bebo vinho. You drink wine, você bebe vinho. They drink wine, eles bebem vinho ou elas bebem vinho. Por que eu faço essa estrutura aqui e por que eu explicava elas para os meus alunos? Porque acontecia muitas vezes deles fazerem uma frase e comerem um verbo. Então ficava tipo assim, I wine, eu vinho. Eu vinho o quê? Eu compro vinho, eu bebo vinho, eu, sei lá, eu jogo vinho no chão, não sei, sabe? Mas os alunos, eles sempre comiam essa partezinha aqui. Então, por isso, eu sempre focava nessa estrutura. Por mais simples que ela seja, você vai, aos poucos, adicionando mais coisa para ficar maior. E assim, você vai praticando. Por exemplo, vamos supor que a gente quer colocar 2 verbinhos aqui para aumentar a frase. Então, a gente vai colocar o like e o drink, né? Então, vamos colocar o likezinho aqui. Lembrando que quando a gente tem 2 verbinhos um do lado do outro, a gente precisa colocar o to para separar eles, tá? Não deixem um verbo do lado do outro que eles vão brigar. Vão dar uma treta aí. Então, tem que colocar o to. Então, olha só. Depois que você pratica bastante com um verbo só e faz essa estrutura de frase simples, taca outro verbo aí. Então, olha aqui, ó. I like to drink wine. I like to drink wine. Eu gosto de beber vinho. Aqui na parte ainda temos o verbo, na segunda parte ainda temos o verbo. A diferença é que dessa vez utilizamos 2 verbos. E o complemento aqui. Ai, Ana, mas eu quero uma frase maior. Então, por que no complemento você não coloca o tempo que você está fazendo a ação? Por exemplo, in the morning, né? Seria muito doido beber um vinho de manhã, mas vamos supor. In the morning. So, I like to drink wine in the morning. Eu gosto de beber vinho de manhã. Vocês entenderam como é simples? A gente tem o nosso sujeito, que é a pessoa que vai estar ali, né? Falando a frase. A gente vai estar o verbo. O verbo, ele vai dar uma função para nossa frase. E um complemento, que pode ser vinho de manhã, né? Vamos supor. Mas, às vezes, eu admito que às vezes eu gostaria, sim, de um vinho de manhã. Mas, enfim. Então, vocês entenderam? Gente, façam esse exercício. Pega uma pessoa, pega o verbinho e pega o complemento. Vai aumentando o verbo, vai aumentando o complemento, tá? Lembrando que isso aqui é no simple present. Lembrando que se fosse na terceira pessoa, por exemplo, she é a terceira pessoa, que seria ela. Tem que lembrar que na terceira pessoa, quando é frase afirmativa, estamos trabalhando com frases afirmativas aqui. Lembrando que quando é frase afirmativa, o nosso verbinho, ele ganha um S. Então, por exemplo, se fosse ela bebe vinho, seria she drinks wine, ok? E lembrando que o Szinho no verbo vai ter algumas vezes que vai ser um E e um S, tá? Mas isso a gente vai falar depois. Quer dizer, em outro vídeo, na verdade. E, por exemplo, se fosse 2 verbos e fosse na terceira pessoa, é somente o primeiro verbo que ganha um S. Então, se fosse ela gosta de beber vinho, já seria she likes, ó, o Szinho aqui no primeiro verbo, she likes to drink wine.
Então, na terceira pessoa, somente o S vem somente no primeiro verbo, no segundo não vai, mas a gente ainda tem aqui, ó, o to separando, tá? Mas não vamos focar muito aqui na terceira pessoa para não confundir, vamos ficar aqui no básico para não complicar. E outra coisa que eu falei pra vocês sobre o modal verb. O que seria um modal verb? É uma palavrinha que vai dar uma função a mais pro nosso verbo. Por exemplo, a gente tem, deixa eu colocar aqui no cantinho. A gente tem diversos modal verbs. A gente tem o can, que pode ser poder ou conseguir alguma coisa. A gente tem o would, a gente tem o may. Enfim, a gente tem diversos verbinhos. Não vou colocar tudo aqui, não. Mas vamos supor o can, que pode ser poder alguma coisa, eu posso isso, eu posso aquilo, ou conseguir. Eu consigo isso, eu consigo aquilo. Então, vamos supor, o modal verb, ele sempre vai trabalhar do lado do nosso verbo. Então, vamos supor que a gente tem o verbo cook, cozinhar. Vamos colocar aqui, sei lá, rice, arroz. Então, you cook rice. Você cozinha arroz, tá? Mas vamos falar que você consegue cozinhar arroz, que você pode cozinhar arroz. Qual é o modal verb mesmo que é poder e conseguir? O can. Então, a gente vai colocar ele aqui, ó, na frente do nosso verbinho. You can cook rice. You can cook rice. Ou seja, você pode cozinhar arroz. Você consegue cozinhar arroz. Então, assim, ele ainda tá dentro da mesma estrutura. O sujeito, o verbo, que dessa vez a gente usou um verbinho com modal verb, e o nosso complemento, ok? Ai, gosto de cozinhar arroz todo dia. Vamos colocar um complemento maior, então. Every day. Então, you can cook rice every day. Ok? Então, gente, vocês viram aqui como é simples, como que funciona? A gente só tem que pensar. Claro que quando você for conversar com alguém, com um nativo, você não vai pegar um papel, você não vai ficar pensando no sujeito, no verbo e no complemento. Por isso, isso é um exercício para você fazer e estudar em casa. Pega um papel, pega uma lista de verbo e vai fazendo isso, ok? Pega uns modal verbs também, que eles dão um sentido melhor para nossa frase, né? Eles deixam a frase mais completinha. Então, bora praticar. E lembra que eu falei que aqui eu tô falando sobre o simple present. Tô falando bem por cima, né? Eu tô falando até só das frases affirmatives, das frases afirmativas. Se vocês quiserem vídeo explicando gramática, avisa aí que eu posso trazer, tá? Mas essa é uma estrutura de como montar uma frase. Então, você sempre vai pensar primeiro num sujeito, num verbo e em um complemento. Belezinha? Sempre essa estrutura. Mas eu espero sinceramente que eu tenha ajudado vocês, tá? Se você tem outra dúvida, por favor, me diga. E é claro, no futuro eu vou fazer uns outros vídeos de inglês, dando mais dicas e fazendo frases maiores, belezinha? Mas para isso eu preciso que você curta esse vídeo, comente e divulgue com os amigos, ok? E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!